Fala galerinha, tudo bom? Bem, assim como prometido, estou fazendo a correção aqui do simulado da AV2 da nossa prova de estatística, correto? Então na questão 1, eu tenho uma tabela aqui que diz respeito ao cinema, tá? Então tenho dois preços diferentes. A matinê de segunda a sexta-feira, que nós temos aqui, ó. Foram esses ingressos vendidos na matinê de segunda a sexta-feira por R$12. E após as 17 horas, incluindo sábado e domingo, correto? É o mesmo preço, R$22, correto? Então ele está perguntando aqui, ó, qual o faturamento do cinema nessa semana? Então a primeira coisa que eu preciso saber foi quantos ingressos eu vendi para a matinê de segunda a sexta-feira, que é o preço de R$12. Quando eu somo aqui, ó, eu percebo que eu vendi 752 ingressos, tá? Como cada ingresso é R$12, eu multiplico por 12, dá um faturamento de 9.024, correto? Depois ele diz o seguinte, após as 17, na semana e também sábado e domingo, o ingresso ele fica inteiro por R$22, tá? Então eu vou pegar todos dessa coluna aqui e vou somar, incluindo sábado e domingo de segunda a sexta-feira aqui, ó. Tá? Então, quando eu somo tudo isso aqui, dá 2.285 ingressos. Como cada ingresso é R$22, dá um faturamento de 50 mil. Quando eu somo os dois, dá 59.294, que é a alternativa A. Correto? Na questão 2, ele diz o seguinte, eu tenho uma tabela, apenas uma tabela aqui, e aí ele pergunta, é correto afirmar que os dados apresentados acima compõem um rol? Para ser uma tabela rol, vamos lembrar da aula lá, os dados deveriam estar em ordem, não é isso? Ou ordem crescente ou ordem decrescente, ó, 199, 221, 208, ó, já não está mais em ordem aqui, ó, tá tudo bagunçado. Se está tudo bagunçado, é uma tabela primitiva. Para ser uma distribuição de frequência, tem que estar aquele Fzinho lá, né? Para ser um gráfico, não tem como ser um gráfico, é uma tabela. E ele está dizendo que é uma tabela de números aleatórios. Não é uma tabela de números aleatórios, porque ele está dizendo que é uma tabela de números de combustíveis. Então não pode ser essa alternativa. Então só pode ser a alternativa B, uma tabela primitiva, porque os dados não estão em ordem. Na questão 3, diz o seguinte, a distribuição a seguir indica número de faltas ao trabalho de 40 funcionários. Então, se eu somar aqui, ó, vai dar 40 funcionários. E aqui é o total de falta. Então, ele diz que 13 funcionários não faltaram ao serviço, 7 funcionários faltou uma vez ao serviço durante esse semestre, 10 funcionários faltou 2 vezes, e aí sucessivamente. Então ele pergunta, o número de funcionários que faltaram pelo menos 4 vezes ao trabalho durante o semestre. Quando ele fala pelo menos 4 vezes, eu incluo 4 vezes, 5 vezes e 6 vezes. Eu só posso incluir o 4 vezes quando ele diz exatamente 4 vezes. Quando ele fala pelo menos, tem que ser o 4, o 5 e o 6. Então teve 3 funcionários, 2 funcionários, 1 funcionário. Totalizando aqui 6 funcionários, correto? Totalizando 6 funcionários. Beleza? Continuando, aqui na questão 4, eu tenho uma tabela de distribuição de frequência, certo? Nem preciso saber sobre o que é. Aí ele pergunta o seguinte, na coluna frequência relativa, que é o FR, que corresponde à porcentagem da nossa pesquisa, aqui é os dados brutos, né? Aqui é a porcentagem. Ele está perguntando qual é o valor de X e Y. X e Y, aqui é o resultado da porcentagem, não é isso? Então eu só preciso saber o total de pessoas que responderam e o total de pessoas que foi favorável à pesquisa. Então 123 dividido por 300, aqui está no cantinho aqui, ó, 0,41. Então X é 0,41. 72 dividido por 300, está aqui, ó, 0,24. Então aqui é 0,24. Então a resposta é 0,41, 0,24. Então está aqui, ó, 0,41, 0,24, devido à nossa tabela ser de frequência relativa, que corresponde à porcentagem. Ok? Na questão 5, ele pede para preencher
os dados aqui que está faltando, né? Isso, e das alternativas, correto? Então, beleza. Aqui é o número de linhas que nós temos na nossa distribuição de frequência, né? Que é o I. Então, 1, 2, 3, 4, 5 até a linha 8. Aqui é a classe, ou seja, é o que está sendo pesquisado, porém ele agrupou de 2 em 2. Então, pode ser nota de alunos, pode ser peso, pode ser altura, não importa, ele só colocou classe. E eu estou percebendo que está indo de 2 em 2, agrupou de 2 em 2, certo? O XI, o que é o XI? O XI é o ponto médio da classe. Então, de 0 a 2, quem está no meio é 1. De 2 a 4, quem está no meio é 3, né? Então, de 8 a 10, quem está no meio é o 9, certo? Aqui é a frequência. Aqui ele contou com que frequência saiu essa classe aqui, ó. Então, de 0 a 2, saiu 4 vezes. De 2 a 4, 8. Aí aqui estava em branco. Como aqui estava em branco, não tem como eu saber. Porém, se a gente lembrar o F maiúsculo, é a frequência acumulada. Então, daqui, ó, 4 foi o que eu repeti aqui. Aí, 4 mais 8, 12. 12 mais quantos que dá 30? Ué, 12 mais 18. Então, aqui é 18, para dar 30 aqui, correto? Então, esse aqui vai depender da frequência acumulada. Aqui é fácil, ó. Aqui é a frequência relativa. Então, está faltando esse dado aqui, ó. E a frequência relativa é correspondente à porcentagem, não é isso? Então, eu vou nessa linha aqui, ó. Saiu 15 vezes essa classe aqui, ó. Como saiu 15 vezes, eu tenho 100 dados. 15 dividido por 100, 0,15. Então, achei a resposta aqui, ó. XI 9, FI 18, frequência acumulada 12... E a frequência relativa, que é a porcentagem, 11, ok? A questão 6 é a questão um pouquinho mais trabalhosa. Ele diz o seguinte: de acordo com a distribuição de frequência transcrita a seguir, pode-se afirmar que... Então tá aqui, ó, tá? Então ele agrupou o peso de 2 em 2 e colocou a frequência aqui. Então, de 2 a 4, 9 pessoas apareceram. De 4 a 6, 12 e aí sucessivamente, num total de 30 pessoas pesquisadas, tá? Aí ele diz, é correto afirmar: A, 8% das observações tem peso no intervalo entre 8 e 10. Entre 8 e 10, 2 pessoas. 2 de 30 não dá 8%. Então é falso. 45% das observações tem peso não inferior a 4 kg e inferior a 10 kg. Não inferior a 4 e inferior a 10. Não inferior a 4 significa de 4 e não pode passar de 10. Então é o 12, 6 e 2. Então aqui dá um total de 18, 20. Dá um total de 20. Ele falou 45%. 20 de 30 é mais do que 45%. Então também está falsa, tá? Questão C. Menos de 20 observações tem peso igual ou superior a 4 kg. Peso igual ou superior a 4 kg. Então é daqui para cá, ó. Daqui para cá dá 21 pessoas. E ele disse menos de 20. Então também está incorreto. Questão D, que é a verdadeira. Mais de 65% das observações tem peso maior ou igual a 4 quilos. Maior ou igual a 4 quilos é daqui para cá, ó. Então dá 21 no total. 21 no total é mais do que 65%. Então está correto. E só para confirmar, a soma das frequências não indica uma amostra. É falso também, né? Que a soma da frequência é uma amostra sim, porque a amostra são 30 pessoas. Se eu tivesse uma classe de 60 alunos, eu peguei uma amostra de 30 pessoas. Então é correto afirmar que é 30 pessoas. E ele está dizendo que não é, tá? Ok? A questão 7, ele está dizendo que é acidente com 40 motoristas. Então tá a tabela aqui. Aí ele pergunta: a porcentagem de motoristas que sofreram no máximo 2 acidentes é... Então, como é no máximo 2 acidentes, eu vou pegar todos esses aqui, ó. Aqueles motoristas que não sofreu acidente, aqueles motoristas que sofreu 1 acidente e aquele motorista que sofreu 2 acidentes. É no máximo 2. Então, daqui dá 20, dá 30. 30 de 40, 75%. Certo? Questão 8, 9 e 10 fala sobre amostragem. Eu não dei essa aula ainda, então não vai cair na prova, tá? Então, questão 11. A sequência representa as idades dos alunos. Então, qual é a média das idades?
Então a média é o quê? É somar todos eles e dividir pelo total. Então eu vou somar 28 com 35, com 22, com 28, com 25, com 19, com 21, com 26, com 23, com 18 e com 19. E vou dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a soma deles dividido por 11 dá uma média de 24, correto? E a última questão aqui, ó. Numa pesquisa sobre preferências por destino turístico, foram entrevistadas 450 pessoas. Desse total, 50 responderam preferir praia, 85 pessoas disseram preferir campo e o restante disseram não ter preferência. O total de pessoas que disseram não ter preferência corresponde. Então vamos lá. São 450 pessoas no total, certo? Então 50% que gosta de praia corresponde a 225. Aqueles que correspondem ao campo é um total de 85. Eu subtraio aqui, dá um total de 140. Esse mais esse, menos o 450, dá um total de 140 pessoas que não preferem nenhum dos dois, tá vendo? Não tem uma preferência. Então 140 dos 450, se eu dividir, dá 0,31. Multiplicado por 100 dá 31% do total dos entrevistados não tem preferência nem por praia, nem por campo, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Até a nossa AV2.